Iniciou. O que é que eu quero mostrar aqui hoje? O quanto a maneira como você inicia o seu texto diz acerca do que você vai fazer na sequência dele. E isso é tão importante, que você constrói a visão do corretor acerca do seu texto a partir da escolha do repertório. Aí o aluno pode pensar assim: ué, Diego, mas qualquer repertório não se encaixa, não? Na verdade, o encaixe, qualquer repertório que tenha a ver com o tema, vai se encaixar ali. Só que a maneira como você utiliza esse repertório fala para o corretor se você de fato está aproveitando ele ou não. É a terceira palavra da competência 3, desculpa, da competência 2. O uso produtivo, a palavra produtivo, tá? Por que o uso produtivo é importante? Se eu joguei alguma ideia na cara da minha redação, no início dela, eu tenho que ter um objetivo. Esse objetivo tem que ficar claro para quem vai ler, certo? Então veja bem essa redação aqui, ó. Essa é de Kaline, tá? O acesso à moradia reflete o cenário político, econômico e social de um país. Ela usou uma técnica antiga de redação. A gente conhece essa técnica por declaração inicial. Por que hoje em dia no Enem usar declarações iniciais é um pouco perigoso? Porque os corretores se acostumaram a encontrar no início das redações um conteúdo prático, a relação entre áreas do conhecimento. Porém, uma frase bem feita assim, objetiva, e que traz o cunho da redação, ou seja, que organiza as informações da redação, ela pode ser utilizada. Só que aqui é o que eu estou falando. A pessoa tem que, de fato, saber o que ele está fazendo ali. Depois desse ponto final aqui, ela começa assim. Ó. Nessa perspectiva, o Brasil assegura que o acesso à moradia é um direito social conferido pela Constituição Federal de 1988. Bom, agora eu vou procurar a tese dela. No próximo período eu vou procurar a tese. Só que eu, na qualidade de corretor, e se eu passei por um treinamento, eu tenho que saber o seguinte: ora, o tema é acesso à moradia no Brasil, em questão no Brasil. O que esse aluno tem que me apresentar? Tem que me apresentar o que ele pensa sobre esse acesso à moradia. Se ele pensa que o acesso é efetivo, se não é efetivo, se há problemas em decorrência da história, se há problemas em decorrência do fator econômico, ele vai ter que me mostrar isso. Então, o que eu tenho agora com relação ao tema? Eu só tenho com relação ao tema a ideia de que o acesso reflete o cenário político, econômico e social. Então, é um direito importante para saber a saúde de um país. Eu tenho que o Brasil assegura algo, ou seja, ele assegura pelo seu documento geral, que é a Constituição, a Carta Magna. E aí agora vem a questão, qual é o cenário que ela desenhou na minha cabeça? Ela me desenhou um cenário onde a moradia é importante, porque revela sobre o país, e o Brasil, nesse caso, é um país que assegura a moradia. Então, ele entende o papel da moradia dentro de um contexto político, econômico e social. O país entende, a nação entende. Então, naturalmente, se a nação entende dessa forma, a nação vai fazer de tudo para que esse direito seja assegurado. Aí, olha a tese dela. No entanto, o atual cenário demonstra o quanto esse direito tem sido violado. Ou seja, se eu sei a importância da moradia para entender o cenário, se eu sei que o Brasil entende isso também e assegura no seu documento, por que então que esse direito está sendo violado no Brasil? Entende? Criou-se um contexto na minha cabeça, criou-se um contexto na cabeça do corretor. Então, o corretor não vai mais fazer uma leitura aleatória, ele já sabe o que ele vai buscar na redação. Essa ideia, ela nasce no início, no uso do repertório, nas afirmações iniciais. Agora vem os argumentos. Eu estou falando de uma violação, né? Isso se deve ao histórico de segregação social e racial do Brasil e também ao seu processo de urbanização com falhas estruturais e sociais. Percebam como os dois argumentos, eles abordam todos os aspectos do assunto em questão. E é exatamente isso que o tema quer. A acesso à moradia em questão, ou seja, analise todos os quesitos que envolvem esse problema. Quando ela divide assim,
o processo histórico de segregação social e racial, ela cria um bloco, passado. Quando ela cria outro bloco, falando do processo de urbanização com falhas estruturais e sociais, cria-se o vínculo aqui entre passado e presente. Ou seja, a introdução cumpriu o seu papel, que é desenhar o quadro a partir do qual essa redação vai se desenvolver. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, pessoal. Vocês não podem perder isso de vista. Eu lembro desde a primeira aula que eu venho falando assim. A introdução é 60% de uma redação, porque ela mostra ao corretor o que ele deve esperar e o que ele deve procurar. Detalhe, o cenário que for usado em termos de repertório é o repertório normativo e o repertório histórico, que fala em segregação social e racial e processo de urbanização com falhas estruturais e sociais. Então, inevitavelmente, eu vou fazer uma volta ao passado, considerando o dever do Estado, que seria garantir isso. A redação se explica, e é isso que dá ponto na redação do Enem. Aí vem o primeiro parágrafo. Segregação social e racial. Foquem nisso, tá? Nesse viés, o processo de ocupação do território brasileiro é caracterizado por demonstração de status e poder. Pessoal, olhem a primeira frase, como é forte. Olha só. O que torna aparente a divisão social, racial e econômica da população. Vocês percebem que em 3 frases, em 3 linhas, a Kaline conseguiu traduzir especificamente todo o conteúdo relativo ao bloco que vai ser trabalhado. Olha como essa frase é bem formulada. Nesse viés, o processo de ocupação do território brasileiro, que tem a ver com a moradia, é caracterizado por demonstração de status e poder, ou seja, está atrelada à relação econômica e à relação de poder, o que torna aparente a divisão social, racial e econômica da população, ou seja, de um país que tem enquanto norma a garantia desse direito. E aí vem. Isso se deve à gênese da ocupação territorial segregada entre Casa Grande, moradia do dono da terra, branco e poderoso, explicativo, e senzala, moradia do escravo, negro e com direitos violados. Olha como o preceito histórico tenta criar um pano de fundo para que você entenda o porquê a relação de habitação no Brasil, de ocupação territorial no Brasil, é marcada pela lógica do status e do poder que está aqui, ó, aqui nesse ponto. Então, há uma relação clara. Aí vem a escolha do repertório. Ó. Para Darcy Ribeiro, quem é? Educador e político, a falta de habitação reflete as desigualdades sociais profundas do país. Por quê? Porque é fruto de um processo histórico de divisão e segregação, vai contra os desígnios da sua norma, da norma do país, que é garantir habitação para todo mundo. Então, claramente, a norma está perdendo para a cultura de segregação. Nessa perspectiva, o país urge pela quebra desse ciclo. Por que a palavra ciclo foi tão bem empregada? Porque ciclo tem início, meio, mas não tem fim. Então, isso é algo que se repete, se reatualiza com o passar do tempo. Olha como o vocabulário está especificamente voltado para o problema, tá? A partir da estruturação qualificada das camadas sociais. Novamente, uma questão de segregação, pelo viés econômico, mais necessitadas com o intuito de tornar o direito à moradia equânime para todos, porque é uma questão normativa, que foi a base do início do texto dela. Aí vem para o próximo parágrafo. Olha como os núcleos vão sendo desenvolvidos. Ó. Além disso, lembra que foi o processo de urbanização e tudo mais? Além disso, a urbanização brasileira apresenta falhas estruturais como falta de planejamento para saneamento básico. E isso acentua-se nas localidades de classes sociais mais vulneráveis, o que comprova que há uma relação de status e de poder. Isso pode ser comprovado pelas pesquisas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que apresenta a gravidade
da falta de infraestrutura nas áreas urbanas de favelização e comunidades informais. Tá vendo? Bem como nas regiões mais carentes do Brasil, a exemplo do norte e nordeste do país. Percebam a ideia que foi genial aqui. Por quê? No início do parágrafo, ela vem se concentrando na questão da divisão socioeconômica e territorial dentro das cidades. Então, ela está falando de localizações específicas, grandes centros e tudo mais, comunidades carentes e tudo mais. E aí, do nada, ela sai dessa visão micro para uma visão macro, para uma visão regional, ou seja, não é só dentro de um estado que você vê diferenças em termos de habitação, é entre regiões também. As regiões têm um desequilíbrio, e aí ela acentua a ideia do status e do poder, porque se a gente for levar em consideração a questão econômica do nosso território, aí eu já estou ativando os conhecimentos de geografia, eu vejo que há um desequilíbrio na montagem e na formação das regiões brasileiras, justamente por causa da industrialização e tudo mais, que foi um processo de urbanização que ela apontou aqui. E aí vem, ó, desse modo, o fortalecimento de políticas públicas que viabilizem o acesso à moradia, contendo uma infraestrutura que gere qualidade de vida à população, é fundamental. Ou seja, porque trata-se de um direito base, está lá na introdução. Agora vem a conclusão. Aí eu queria que vocês se concentrassem nessa conclusão, pessoal, porque tudo o que foi falado volta para a conclusão com uma perspectiva muito prática de ação. Olha só. Em suma, o acesso à moradia é um direito social do brasileiro, ou seja, está na Constituição, não interessa o que está acontecendo. Para tanto, é necessário que o Estado viabilize a execução das leis que asseguram esse direito. Aí fica muito na subjetividade, assegurar leis. Aí é o que ela faz. Através do fortalecimento dos programas já existentes, como Minha Casa Minha Vida. Ela deixou para citar o Minha Casa Minha Vida aqui, na conclusão, para ser o detalhamento da ação, do modo meio, desculpa. E aí, ó, e parceria com órgãos privados. Olha como ela está detalhando o modo meio, que visem tornar acessível a aquisição do imóvel aos que necessitam, por meio de cadastros, olha o como está sendo falado, o detalhamento, que gerenciam as famílias mais necessitadas e de baixa renda. Aí vem a finalidade, para que o acesso à moradia no Brasil seja de fato direito do brasileiro. Novamente, quando eu li a redação do Humberto na semana passada, eu fiz as escolhas que ele fez e o projeto de texto. Vocês estão vendo exatamente a mesma coisa aqui, tá? E aí vem o seguinte, não é um conhecimento estanque. Eu fiz a mesma pergunta para ela e para a Sara, eu vou ler já a redação de Sara, que eu fiz para Humberto na semana passada. Eu fiz assim, Humberto, você sabe por que você está tirando nota máxima? A de Kaline aqui teve só uns probleminhas de gramática, ela ficaria em 980, tá? Você sabe por que você está tirando nota 1000? Aí ele fez, eu sei. Ele disse, professor, aconteceu um negócio interessante no ano passado. Eu tirei nota 1000 numa das correções de simulado, e aí eu não sabia por que eu tirei 1000, mas eu tirei 1000 e eu fiquei confiante para o Enem. Quando chegou o Enem, eu tirei 800 e alguma coisa. E aí vem a minha pergunta. Se você entender por que você está tirando nota 1000 com clareza, é o meu plano, eu estou conseguindo amarrar tudo. O meu repertório inicial ele embasou o texto. Meus repertórios estão sendo produtivos aqui porque eu estou linkando tudo. A ideia geral que eu estou trabalhando está sendo aqui esclarecida. Se você tiver essa noção quando você estiver fazendo a redação e alguém deu 1000 a você, você está pronto para o Enem. Quando eu perguntei a Kaline, Kaline, você sabe por que você tirou 980 aqui? Ela fez, eu sei, professor, eu tive noção do que eu estava fazendo, tá? É isso que eu quero. Se o texto não está 100%, ele vai gerar para o corretor aquela quebra, aquela ruptura. E aí o corretor vai entender que o aluno não sabe de fato controlar o seu texto. Esse é o problema que a gente tem que sanar. Quando você está ciente do que você está fazendo, show, que você está no caminho exato para a nota 1000. Agora olha só, veja bem. Deixa eu ver se eu mudando o texto aqui, ele muda alguma coisa ali. Ah, não, não mudou não, está gravando ainda, tá? Essa é a redação de Sara, tá? Eu quero que vocês percebam exatamente as escolhas. Foquem nas escolhas. Promulgada em 1988, a Constituição Federal assegura o acesso à moradia como um direito essencial ao bem-estar
e a dignidade humana. Eu perguntei a ela, você sabe qual é o viés da sua redação? Ela fez, sei sim, professor. Eu vou me concentrar na lógica do bem-estar e na dignidade humana. Então, olha só, ela trouxe a norma para dizer que há a ideia de que a população brasileira tem que se sentir bem e ser tratada com dignidade quando se fala em moradia, certo? Aí vamos para cá. Entretanto, a realidade brasileira demonstra que esse direito ainda está longe de ser plenamente efetivado para uma parcela significativa da população. Aí a ideia de realidade brasileira vai ser retratada aí embaixo. Olha que coisa legal, uma coisa conectando a outra. Esse cenário é intensificado em virtude da intrínseca relação entre desigualdade socioeconômica e urbanização acelerada. Diferente daquele posicionamento normal dos argumentos, onde a gente joga elemento 1 e elemento 2, o elemento 1 está sendo ligado diretamente ao elemento 2. Há uma relação aqui, vista por ela, entre a desigualdade socioeconômica e a urbanização acelerada. Então, cria-se um vínculo que vai facilitar a tomada de decisão para a argumentação. Então, o que ela vai fazer primeiro? Desigualdade socioeconômica. Olha como ela aborda. Nessa perspectiva, para fazer o link, a desigualdade socioeconômica é um dos principais fatores que impedem o pleno acesso à moradia no Brasil. Objetividade aqui no tópico. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, cerca de 11 milhões de brasileiros, principalmente os de baixa renda, vivem em situação precária de moradia, em favelas ou assentamentos informais, especificação dessas regiões precárias, situações precárias, onde frequentemente faltam serviços básicos, como saneamento e eletricidade, o que tira a qualidade de vida dos indivíduos. Tá vendo? Moldando ao viés lá de cima, ó, da dignidade e o bem-estar. Aqui, ó. Ela não esqueceu esse foco, então ela sabe por que ela usou aquele repertório lá em cima. Ela fecha aqui, ó. Dessa forma, a necessidade de proporcionar medidas eficientes que promovam o acesso equitativo a esse direito e possibilite o bem-estar social são fundamentais. Então, ela traz a perspectiva de bem-estar dentro da lógica da desigualdade socioeconômica. É a desigualdade socioeconômica que não permite que esse direito, de fato, seja garantido no Brasil. Ela faz a conexão com a urbanização acelerada. Ademais, é evidente que a urbanização acelerada é um fator agravante da dificuldade do acesso à moradia no Brasil. Tá vendo? Aí vem ó, o urbanista e arquiteto Lúcio Costa acreditava que, além da habitação ser um direito social garantido pelo Estado, essa deveria ser integrada a um planejamento urbano que considerasse também aspectos funcionais, como a localização das moradias. Já ficou claro para vocês que há perspectiva de dignidade aqui sendo trabalhada? Ó. Dessa forma, mesmo havendo programas sociais como Minha Casa Minha Vida, MCMV, que visam reduzir o déficit habitacional e facilitar o acesso à moradia, tais iniciativas não possuem planejamento funcional urbano, levando à irresolução do problema habitacional de maneira abrangente e sustentável. Ou seja, ela já vai partindo para a ideia de dignidade, né? E aí não teve a palavra dignidade aqui, perfeito? Olha lá para baixo. Torna-se evidente, portanto, que medidas devem ser tomadas para solucionar esse impasse. Desse modo, o Estado brasileiro, responsável pela administração e bem-estar do país, olha os núcleos lá da introdução, hein? Deve desenvolver, por meio de planos diretores, a integração de habitações sociais aos centros urbanos, para não ficar tão afastado, né? A fim de garantir o acesso aos serviços básicos, como saúde, transporte e lazer. Por que está se falando isso? E assegurar condições de vida digna para a população, executando de maneira efetiva a Carta Magna. Vocês percebem, também foi 980 por causa de deslizes gramaticais, mas vocês percebem aqui que os dois textos trazem um bloco, assim como o do Humberto trouxe um bloco na semana passada, assim como o da Elaine trouxe, que eu já li aqui inclusive, foi um modelo, assim como o de Camila já trouxe para mim,
assim como de Jonathan já me mostrou em várias redações, assim como de Francisco está desenhando, né, a perspectiva clara de segmento que ele está seguindo. Os detalhes aqui que estão impedindo agora uma colocação na nota 1000 são detalhes gramaticais. E aí o que me chama a atenção é o seguinte, hoje a redação da Camila teve um pequeno deslize, tá, de formato. O da Elaine também, um pequeno deslize. Quando eu estou lendo as redações de vocês, eu estou percebendo assim, caramba, a pessoa já entendeu qual é a metodologia, ela já consegue fazer. Só que nessa redação alguma coisa travou. Às vezes é a escolha do repertório, às vezes é a lógica de dizer para si mesmo, a ideia que eu vou trabalhar na minha redação é essa. Vou dar um exemplo interessante aqui, tá? Elaine, eu posso ler só o início da sua introdução, da sua conclusão? É possível? Beleza. Eu vou ler só o início, tá, pessoal? Da introdução, da conclusão de Elaine. Por que eu vou ler isso? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha ali, ó. Tá aqui ela. Ela veio trabalhando aqui a perspectiva histórica e tudo mais. E aí, lá embaixo no texto, eu sempre falo para ela, eu fiz, olha, é a capacidade mais clara de fazer uma síntese que eu vejo no aluno. Porque nessa frase você entende o teor da redação de Elaine. Aqui, ó. Essa frase diz tudo sobre o que ela pensou em fazer. Olha só. Dessa maneira, a falta de acesso à moradia no Brasil é um problema antigo e multifatorial. Se eu for ler a introdução dela, vocês vão ver que ela começa falando da escravidão. Do que foi feito com as pessoas que foram recém-libertas. Ou seja, não teve uma política assistencial, não teve uma condição urbana para facilitar a aquisição de moradias e tudo mais. E aí outra é a questão, por exemplo, dos fatores de urbanização, êxodo rural e industrialização, que a Elaine também tocou. Eu vou mostrar isso, olha só. Fator histórico, escravidão no Brasil 88. E aqui, na própria introdução, ela trouxe, ó, processo de industrialização, êxodo rural e crescimento desordenado das cidades. Ou seja, ela demonstra que, lá embaixo, na conclusão, que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela sabia exatamente. Isso aqui, pessoal, é difícil de você fazer. Ó. Você traduzir toda a sua redação numa frase com essa dimensão, com esse tamanho. Ela tem essa habilidade. E aí aquela história. Quando eu vou ver o trajeto da redação dela, eu vou procurar. Por que ela fala sobre problema antigo e por que ela fala sobre questão multifatorial? Dá para se entender. Quando ela cita a escravidão, e ela fala, no entanto, os escravos não foram assistidos com direitos básicos, como o acesso à moradia, e passaram a residir em áreas isoladas e de alto risco. Perfeito, o viés histórico está claríssimo aqui. Ó. Você então entende a lógica histórica. E aí, ela vem, posteriormente, no século XX, esse problema foi agravado pelo processo de industrialização, pelo êxodo rural e pelo crescimento desordenado das cidades, e tem como principal consequência o aumento do número de pessoas marginalizadas vivendo em favelas. E aí, qual é a grande questão aqui? O que é que eu chamei a atenção? Da forma como foi colocado, deu a entender que a redação, o tema de redação, estava abordando diretamente os escravos. Aqui, ó, não tem o acesso à moradia em questão no Brasil. Foi o único deslize, mas não porque ela deslizou na escolha, e sim porque ela simplesmente não colocou o aporte aqui embaixo, aqui em risco, depois de alto risco. Aí a gente fez algumas sugestões em conjunto, né? Eu estava falando, ela elaborando também. Mas essa perspectiva aqui é, por exemplo, quando eu falo que os escravos não foram assistidos com direitos básicos, com acesso à moradia e passaram a residir em áreas isoladas de alto risco, vírgula, problema que se amplia, entendeu? Se ela coloca situação que se generaliza para outros segmentos sociais, para outras condições, aí vem, posteriormente, nesse contexto, no século XX, o problema, que problema? Desse que ela está falando agora aqui, da moradia defasada, sem estrutura, sem nada. Entende? Aí eu conecto com isso aqui, ó. Esse problema foi agravado pelo processo de industrialização, ou seja, aí eu estou juntando todas as pessoas que estão sofrendo o processo de marginalização e de não aquisição da moradia. Como é que isso pode ser feito? Eu posso, inclusive, juntar a questão dos escravos, juntar o processo de industrialização, juntar o êxodo rural e crescimento desordenado das cidades, tudo aqui em cima. Ó. Tudo aqui em cima.
para depois falar que o direito em si de moradia no Brasil ele não está sendo garantido. Haja vista, aí eu coloco, o aumento do número de pessoas marginalizadas vivendo em favelas. Ou seja, essa seria a tese. Eu misturaria em processo de industrialização, êxodo rural e crescimento desordenado das cidades lá com a ideia da escravidão. Eu começaria lá fazendo assim, a abolição da escravidão no Brasil, em 88, deveria ser considerado o fim de um ciclo de problemas sociais, vírgula, mas os escravos não foram assistidos com direitos básicos, como o acesso à moradia. Aí, ó, ponto e vírgula. Situação que se aprofunda quando se percebe no contexto histórico nacional, o processo de industrialização mal pensado, o êxodo rural descontrolado e o crescimento desordenado das cidades. Ponto. Esse seria o contexto dela. Porque aí ela não daria um enfoque só nos escravos. Ela daria enfoque em todo mundo que faz parte desse tema aqui, ó, que está geral. Aí qual seria a frase? Posteriormente, verifica-se no século XX um descumprimento desse direito à moradia, mesmo sendo uma norma brasileira. Quando se verifica, aí eu venho aqui, ó, o aumento do número de pessoas marginalizadas vivendo em favelas. E aí já não interessa mais se são só escravos, se são o pessoal do êxodo rural, se são pessoas que sofreram o processo de industrialização. É toda a população brasileira que sofreu, de algum momento, de alguma forma, esses efeitos do passar do tempo, tá? Do tempo no Brasil, como a sociedade se configura. E ela, pronto, faz todo um bloco de informações que vai aglutinar toda a redação dela e vai dar força a essa frase aqui, ó, que foi exatamente o que ela pensou. Dessa maneira, a falta de acesso à moradia no Brasil é um problema antigo, justifica-se, e multifatorial, justifica-se também com a abertura dela. Entendem? É a moldura da redação no início que diz exatamente como você vai configurar isso. E eu estava conversando com ela na correção dizendo o seguinte, só para que vocês saibam, é interessante isso. Essa capacidade de fazer síntese, ela até me falou, eu faço a síntese antes dos argumentos. Caramba, isso é uma capacidade tão boa de se aproveitar, porque assim, é como se você tivesse um objetivo a cumprir. Está aqui o meu objetivo. Como eu vou atingir esse objetivo? E aí, a grande questão aqui foi no plano, só, na estruturação, que ela não tinha feito na outra redação. Foi perfeito o plano, tá? A mesma coisa para Camila. Camila tem ideia no que ela vai seguir, como ela vai seguir, só que em um momento ou outro ela dá uma... Agora, né, recente, porque as redações anteriores foram muito boas. E ela dá um deslize pequeno que compromete a sequência. O que é que eu falei para as duas? É um potencial tremendo que elas têm, e não pode ser dispensado. É aquela questão, eu estou mantendo um nível aqui, eu tenho que entender por que eu estou mantendo um nível. É o que eu estava falando para a Sara, o que eu falei para a Kaline e o que eu estava falando para o Humberto. Quando eu corrijo, por exemplo, a redação de Jonatas, eu estava até falando para eles aqui, é interessante, viu, Jonatas? Jonatas ele vem eliminando questões problemáticas do texto, textos muito longos, parágrafos segmentados, como se fosse parágrafo muito longo. Ele veio podando a redação, podando. Ele lapidou o extremo de chegar à perfeição na divisão dos parágrafos e dos períodos. Então, assim, só detalhe gramatical. Está no mesmo nível de todo mundo. Francisco, mesma coisa. Na última redação, Francisco me mostrou uma estrutura muito densa, o repertório bem empregado, continuidade no texto, novamente, gramática. Então, o que está acontecendo? E o que eu falei para Sara hoje. Quando você enxerga o objetivo do seu texto e os períodos ficam claros na sua cabeça, os erros gramaticais começam a aparecer naturalmente. Eu vou dar um exemplo claro disso. Camila, quando sabe o que está fazendo, o plano dela é perfeito, ela raramente erra. Quando ela está meio insegura, a gramática começa a saltar. Mesma coisa, Elaine. Tá? Então, o que é que eu vou focar a partir de agora? Eu quero que vocês entendam. A leitura desses 3 textos, pessoal, claro que o do Elaine eu não li todo não, né? Só os pontos que a gente precisa trabalhar ali. A leitura dos textos aqui e a análise fica clara para vocês, vocês conseguem entender o que é que está dando às redações um aspecto muito positivo. Ficou claro para vocês? Beleza, Elaine. Francisco, tranquilo. Camila também. Jonatas, e aí, tá tranquilo? Tá entendendo? Tô sim, professor. Beleza, beleza. E o que é que eu preciso ver agora, a partir de agora? Toda vez que vocês lançarem um argumento, um repertório no início da introdução de vocês, eu vou perguntar nas correções. Qual é o seu objetivo? Como isso emoldura a sua redação? Porque vocês têm que me dizer isso, entende? Quando você enxerga isso, é sinal que você vai dominar a redação. Por exemplo, aqui, ó,
na redação de Kaline, o objetivo dela foi muito claro. Ela quis dizer que é um direito no Brasil a moradia e que o acesso à moradia relata o cenário político, econômico e social de um país. Então, se está errado, o país está indo errado. Ficou claro isso. No Tsara, a mesma coisa, tá? A ideia dela, a percepção dela, foi para mostrar aqui especificamente uma realidade específica, uma norma que está sendo descumprida, tá? E aí está prejudicando o bem-estar e a dignidade do cidadão brasileiro. E aí ela seguiu a redação dela nessa mesma ótica, certo? É isso que eu preciso. Se vocês conseguirem manter o fluxo de raciocínio e mantendo a unidade, ativando os vocabulários, vai dar certo. O corretor não está preparado para esse nível de redação. Se você for analisar as redações de nota 1000, pouquíssimas redações nota 1000 têm essa unidade de sentido. Você vê aqueles alunos que conseguem. Eu provei isso na aula passada, foi retrasada para vocês, quando eu analisei uma redação nota 1000 e eu mostrei que o parágrafo de argumentação dela estava problemático, que ele poderia ficar melhor, mais potencializado, certo? Então, esse é o critério da correção que eu vou fazer de agora em diante. Foquem nisso, vejam o repertório e a estrutura e sempre pensem, tá, por que é que eu vou colocar esse negócio, esse repertório no início da minha redação? Qual é a moldura que vai dar ao meu texto? Ah, eu estou defendendo bem-estar e dignidade. Ah, eu estou defendendo o descumprimento de um direito. Ah, eu estou defendendo um processo histórico que se arrasta e se amplia com a atualidade. Ah, eu estou defendendo consequências específicas de um projeto de país mal feito. Essas coisas vão fazer com que as suas ideias se conectem com precisão. E, novamente, o corretor do Enem não espera isso. Grave o que eu estou falando. Beleza? Pessoal, vamos à prática, porque é isso que vai fazer a diferença. O tema dessa semana vai ser um tema um pouco mais pesado, mas é proposital. Beleza? Eu quero ver como vocês trabalham isso que eu acabei de falar aqui num tema um pouco mais complexo. Beleza? Obrigadão pela participação, pela paciência. Qualquer dúvida à tua disposição. Francisco e Jonatas, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de correção amanhã. Eu vou falar com vocês individualmente. Tranquilo? Beleza. Eu que agradeço. Valeu, Francisco. Valeu, Camila, Elaine, até mais. Até a próxima.